No episódio de hoje, se todo efeito tem uma causa, para a origem do universo não seria necessário a existência de um ser anterior à sua existência fora dele? Será que existe um designer inteligente? Episódio 2, semana 5. E aí, como vai você? Meu nome é Igor Rocha. Nasci em uma família cristã. Fui batizado ainda na infância, mas durante a minha adolescência eu percebi que existiam outros caminhos. E por isso, de repente, tudo aquilo que eu acreditava veio abaixo. O que responde a todas essas dúvidas sobre o cristianismo que surgem na minha cabeça? O que leva os meus amigos a pensarem diferente de mim? E se tudo que eu aprendi ao longo da vida foi baseado numa grande mentira? Nossas crenças determinam quem somos e definem como pensamos, sentimos e agimos. Só que, às vezes, passamos pela vida muito ocupados ou indiferentes e não nos damos a oportunidade de refletir sobre a origem do que nós cremos. É por isso que eu carrego em minha mochila esse caderno com os questionamentos que ajudaram a formar as minhas crenças. E esse programa está dedicado a responder cada uma dessas perguntas em cada episódio. E a pergunta de hoje é: Deus realmente existe? Está começando o experimento. Todos nós estamos em uma jornada. Nascemos e caminhamos passos de nossas vidas. Porém, durante essa caminhada surgem algumas perguntas. De onde viemos? Qual é o sentido da vida? O que acontece depois da morte? E outras perguntas intrigantes. Mas para podermos responder perguntas tão profundas a respeito da vida, precisamos começar com uma pergunta primordial. Será que Deus existe? Experimenta e veja como Deus é bom. Experimenta a vontade do Senhor. Experimenta, vem agora é só provar. Experimenta e conheça o seu amor. Experimenta, 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 experimenta. Investigar é sempre bom. Existem pessoas que simplesmente acreditam no que os outros falam. Eu não, eu gosto de investigar para ter certeza que aquilo que eu acredito é realmente verdadeiro. O que seríamos de nós se não fossem os filósofos que fizeram tantas perguntas e nós chegamos a conclusões tão importantes? Por isso que hoje nós iremos fazer perguntas importantes aqui. Então, se você acredita ou não em Deus, você precisa primeiro se perguntar: por que será que eu realmente acredito nisso? Sabe de uma coisa? Eu vou perguntar para diferentes pessoas na rua se elas realmente acreditam ou não em Deus. E aí, o que será que vai acontecer? Moço, licença, desculpa. O senhor sabe me dizer onde é que tem uma padaria aqui perto? Olha, aqui, você segue essa rua aqui, lateral da praça, vai sempre, vai até o fim. Deixa eu ver. Moço, licença, uma informação. Sabe me dizer onde é que tem uma padaria por aqui? Padaria, cara? Tá de carro? Não, tô a pé mesmo. Pensar. Tanto que você vai ter que andar. Você indo reto aqui. Reto por aqui. Isso, vai passar. Aqui, ó, lá no final, lá lado esquerdo, À tem esquerda. uma assim, tem uma padaria, tá bom? Deixa eu fazer mais uma pergunta pra vocês. Você por acaso acredita em Deus? Sim, Deus, eu nós sei somos- que nós Deus somos existe. cristãos. Se não fosse Deus, nós não estávamos Nós nesse somos mundo. cristãos. É? É porque ele que fez o primeiro homem foi Adão, né? Primeiro homem? Sim. Cara, posso fazer uma outra pergunta? Você por acaso acredita em Deus, cara? Acredito. Mas por que você acredita? Acredito, não sei, é uma coisa. Não dá pra explicar. Mas você sente ele, alguma coisa assim? Você sente Deus? Eu sou uma pessoa muito religiosa. Né? Uhum. Tanto que às vezes estou em casa, eu vou pro trabalho, você tá cansado, mas você faz uma oração lá, já dá aquela aliviada. Por acaso você acredita em Deus? Por quê? Como? Cara, eu tô com essa dúvida. Eu queria
Eu acho que eu, sei lá, eu te vi, eu fiquei com vontade de perguntar isso. Depende, cara. Eu não sou muito de falar de religião, não. Você não sabe se acredita ou se não acredita? Não, eu nem falo de religião, pra falar a verdade pra você. Nem pensa a respeito disso. Nem comenta. Por que você acredita nele? É um assunto longo, né? Mas assim, é porque eu tô com muita dúvida e um amigo meu me ligou recentemente e falou que não acredita, não devia acreditar. E eu tô nesse conflito, assim. Aí eu só resolvi perguntar, assim, pra você. Você pode acessar o YouTube, tem vários canais muito bons lá sobre o Evangelho, a Bíblia. Mas assim, você pessoalmente, por que você acredita, assim? É uma longa história, né, de conversão, tudo. Ah, Até entendi. chegar aos pés de Cristo, né? É isso mesmo, né? Antes de chegar no fim, um pouco antes, do próprio lado esquerdo tem uma padaria grande. Obrigado. Mas eu posso fazer uma outra pergunta? Você acredita em Deus? Não, Você não acredita? não acredito nada. Acredito do homem só. Por quê? Porque o homem tem que acreditar em si, quem faz as coisas acontecer somos nós aqui. Não tem nada divino, não. Tem que acreditar aqui no dia a dia. Tem que acordar de manhã, trabalhar, estudar, ainda mais você jovem, tem que ter planos pela vida, ler, entendeu? Aprender matemática, uma língua estrangeira, tem que ser dinâmico. Não ficar acreditando lá no céu, não vai vir nada do céu, não. Entendi. É? Se é que existe um Deus, ele vai dizer assim, ó, não venha pôr esse problema, o seu problema era para mim. Eu já pus você numa terra que tem sol o dia inteiro, o ano todo, dá 2, 3 colheitas por ano, é um país que não tem guerra, tá? Então faça a sua parte. A minha parte eu já fiz para você. Se é que ele existe, ele deve pensar isso. Entendi. Tá Obrigado, bom? viu? Bom dia para você. Pra você também. Como é que nós existimos se não tivesse Deus? Entendi. Quem tem poder para fazer um ser humano? É Bota verdade. bem na tua cabeça. É verdade. Quem tem poder para fazer um ser humano? Só Deus, né? Só Deus. Só Deus. Compra uma Bíblia. Uma Bíblia? Quando você for comprar uma da capinha preta. Não, tem que ser não é a capinha preta, porque tem muito. Ah, é? Bíblia preta Não, filho, é Bíblia Sagrada. Caminhada longa, mas quando você encontra Jesus, tudo muda. Aí Uau. parece que a mente abre, você começa a entender a Bíblia. Entendi. O Espírito Santo na nossa vida, né? Entendi. Mas se você não é cristão ainda, entra no YouTube, tem muitos canais bons lá. Procurar alguma coisa lá. Como é teu nome? Paulo. Meu nome é Igor. Falou, Igor? Cara, deixa eu te falar mais uma coisa. Na verdade, a gente tá gravando um experimento social. Eu tô abordando as pessoas e perguntando, cara, você acredita em Deus ou não, só pra ver a resposta. Tá. Tem um cara gravando ali. E tem um cinegrafista gravando ali. Tá vendo? Tranquilo, sem problema. Obrigado, viu? Deus te abençoe, brother. Valeu. Ao refletirmos sobre a existência de um Deus, automaticamente refletimos sobre a origem de todas as coisas. E para isso, a teoria cosmológica mais usada para argumentar a não existência de um Deus é a teoria do Big Bang. Eu resolvi, então, conversar com o professor de biologia, o Johnny, a respeito dessa teoria. Professor, o que é a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang, assim como a hipótese do átomo primordial, ela foi proposta por Georges Lemaitre com o objetivo simples de poder explicar não só o surgimento do universo, mas também toda a composição no que nele é encontrado. Para isso, então, com esse intuito de poder entender melhor o que teria acontecido, foi proposta então, essa teoria, a teoria do Big Bang. Ok, e é como as pessoas dizem, foi simplesmente uma explosão? Como é que tudo isso aconteceu? A teoria do Big Bang ela não é propriamente dita uma explosão que aconteceu em dado momento do universo e a partir de então a matéria começou a ser originada e ocupando espaço no universo até então vazio. É muito mais do que isso. É expansão do próprio espaço de acordo com o tempo que vai passando. À medida que o tempo passa, o espaço também aumenta. Vamos pensar mais ou menos como se fosse uma bexiga vazia e dentro dessa bexiga tivessem areia e um compressor na ponta. Quando se liga o compressor, a bexiga começa o quê? A inflar, certo? E a areia que estava ali dentro, que antes estava mais próxima, começou o quê? Também a se separar uma das outras. Ou seja, quanto mais o espaço aumenta, mais os pontos físicos, que nesse caso são as areias, mas no nosso caso poderiam ser os astros, eles também vão se separando. Ou seja, não é uma explosão
do universo. Na verdade, é uma expansão que acontece no universo. 2 pontos comóveis estão se separando cada vez mais à medida que o tempo vai passando. O meu problema com a teoria do Big Bang é exatamente o absurdo de probabilidade que a teoria propõe que pudesse acontecer. Bem, por que eu não acredito na teoria do Big Bang? Exatamente por conta do absurdo de probabilidade que essa teoria exige. É um absurdo gigantesco, eu vou tentar provar isso para vocês através desses dados aqui. Eu quero que vocês lancem esses dados e tentem tirar o número 6. Vamos ver se vocês têm sorte. Oh, parou bem longe, vai, mais uma chance. Número 1, gente, vamos lá, vocês conseguem. Errou! Tá, então quem tirar o número 6 primeiro vence. Vamos ver. Ó, foi só desafiar que alguém conseguiu aí, tá vendo? Tá, pra você conseguir tirar o número 6, você tem uma chance em 6, né? O dado tem 6 ladinhos, então uma chance em 6. Agora, se vocês lançassem esses dados 2 vezes seguidas e tivessem que tirar 6, o número 6, 2 vezes seguidas, aí a probabilidade agora passa a ser 1 em 36. Bora ver se vocês conseguem. Ih, rapaz. Já não dá pra ser 2 vezes seguidas. Tentem mais um. Tá ruim, hein? Mais um. Ok, saiu o número 6 agora. Bem, essas seriam as probabilidades. Vamos agora imaginar que vocês lançariam esses dados diversas vezes e vocês teriam que ter a sorte de conseguir tirar o número 6 70 vezes seguidas. Você quer tentar isso? Vai ser muito tempo lançando o dado aí. E a probabilidade ela é gigantesca. Para você ter noção, uma probabilidade disso talvez poder acontecer, porque é possível. É bem improvável, mas é possível. Essa probabilidade seria de 1 vezes 10 elevado a 55. Gente, isso daqui é um número gigantesco, muito grande. Para você ter noção, é como se fosse o número 10 seguido de 55 zeros. Vou pedir vocês me ajudarem a colar aqui para a gente ver mais ou menos o tamanho desse número. Bem, esse daqui é o número de talvez possibilidade de dar certo esse número 6 acontecendo durante 70 vezes seguidas. Vamos colocar agora esse número aqui em perspectiva, só para que a gente conseguisse rolar o dado essa quantidade de vezes aqui para que desse certo, colocando em questão de tempo, levando em consideração de que a gente leva aí uns 5 segundos para rolar esse dado, nós demoraríamos 100 trilhões, 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 trilhões e trilhões, trilhões e trilhões e trilhões de anos. Eu falei trilhões 9 vezes, é isso mesmo. Esse daqui é o número. Me ajudem também a construir esse número aqui. Essa probabilidade aqui, ela se compara à probabilidade, o absurdo de probabilidade da explosão do Big Bang. Imagina agora o universo se expandir a ponto de gerar átomos, a ponto de tornar-se uma biologia inteligente, estrelas, plantas, frutas, animais e etc, etc, etc. Tudo isso seria a probabilidade de acontecer. Essa probabilidade aqui dos 70 números 6 do dado chega a se comparar a essa teoria. Por isso que eu não acredito no absurdo que seria o Big Bang. Eu prefiro acreditar em um Deus inteligente criando todas as coisas. Então esse daqui vai ser o primeiro exemplo, eu vou começar por aqui, espero que dê certo. Imagina que essa daqui é a timeline do universo. E esse daqui é exatamente o tempo em que você está vivendo. Tudo já aconteceu antes de você nascer, até o momento em que você vai deixar de existir
que as coisas continuarão acontecendo. Usar a filosofia grega para poder defender a existência de um Deus hebraico. E ele foi causado por mim, que eu fui causado pelo meu pai, que por sua vez foi causado pelo meu avô. Se você acredita ou não em Deus, você precisa primeiro se perguntar, por que será que eu realmente acredito nisso? Você por acaso acredita em Deus? Quem faz as coisas acontecer somos nós aqui. Não tem nada de divino, não. Eu estou abordando as pessoas e perguntando, cara, você acredita em Deus ou não, só para ver a resposta. Tá. Tem um cara gravando ali. A teoria cosmológica mais usada para argumentar a não existência de um Deus é a teoria do Big Bang. Agora pensa comigo, mesmo que nós tivéssemos surgido desse absurdo de probabilidade e que nós viemos da organização a partir de um caos que surgiu de uma explosão, ainda assim nós teríamos uma pergunta para responder. E o que é que existia antes? O que é que tinha antes dessa explosão? Porque a própria ciência acredita que nada surge do nada. Então tem que ter tido um empurrãozinho, tem que ter tido pelo menos um motor inicial. Essa ideia de voltar ao início de tudo para desvendar a existência de um Deus não é minha, é de um filósofo clássico chamado Tomás de Aquino. E eu resolvi conversar com o professor Rodrigo, que é mestre em História. Vamos ver o que ele diz sobre esse assunto. Professor, Aquino usou como base grandes pensadores do passado como Aristóteles, por exemplo. Como Tomás de Aquino organizou seus pensamentos sobre a existência de Deus? Tomás de Aquino ele tenta conciliar fé e razão. Por que ele tenta conciliar isso? Porque os gregos tinham dissociado isso e acabaram influenciando muito a cultura romana. Quando o cristianismo entra, quando o cristianismo é introduzido dentro do Estado romano, com o passar do tempo, o cristianismo acaba aderindo a essa separação, admitindo essa separação. E o Tomás de Aquino ele vai tentar usar ferramentas racionais ou filosóficas para tentar fazer o trabalho de voltar a dizer que fé e razão podem estar associadas. Ele vai buscar a referência a Aristóteles para poder falar dessa vivência espiritual. Então, a gente tem ali alguns caminhos que ele estabeleceu para poder tentar usar a filosofia grega para poder defender a existência de um Deus hebraico. Ele organizou o que posteriormente ficou conhecido como as 5 vias, que são pensamentos filosóficos que estão ali organizados a respeito de um Criador. Bem, seria esse um bom começo para se iniciar na filosofia a respeito da existência de um Deus? Boa pergunta. Então veja só, no reino das possibilidades, sim, é um bom começo. É um bom começo. O Tomás de Aquino ele tenta sistematizar, fazer boas perguntas e organizar essas perguntas para poder dizer, olha, é possível, Deus é uma possibilidade. E ele vai fazer perguntas interessantes que inclusive algumas pessoas usam até hoje em dia. Por exemplo, por que nós temos o tudo ao invés do nada? Então, esse é um questionamento que aparece, inclusive, quem tiver interesse em avançar nessa discussão, vocês podem ler um livro chamado How Reason Can Lead to God, de um filósofo chamado Joshua Rasmussen. Ele defende a tese de que é possível usar a filosofia grega para chegar a Deus. E é interessante o raciocínio dele ao longo do livro. E ele, inclusive, vai usar um pouco dessa filosofia tomista. O que está acontecendo aí, basicamente? O Tomás de Aquino ele tem uma certa preocupação com alguns conceitos. Por exemplo, de onde vem o nosso conceito básico de beleza? Por exemplo, e não é só beleza física, ou do mundo material, mas também beleza de caráter. De onde vem esse conceito do belo? O conceito do que é bom e o conceito do que é verdadeiro? Qual é a origem disso? Seria a humanidade capaz de criar verdades transcendentais? Então, o Tomás de Aquino ele vai dizer que não, Ele defende essa perspectiva. Ele fala assim, olha, é muito difícil que o homem ele seja capaz de criar algo para além da própria matéria. E aí ele vai dizer que a razão primeira
a razão primitiva de todas as coisas é Deus. E ele vai falar isso com relação à questão do ser contingente, questão do movimento, do ato e da potência, da perfeição das coisas. Então são elementos que acabam chamando a atenção dele, né? E eventualmente ele vai dizer, olha, basta você raciocinar, que é uma perspectiva bastante grega, e você vai acabar chegando às conclusões necessárias para entender que Deus é a origem de tudo. Maravilha, professor. Obrigado pelas respostas. Tamo junto sempre. Bem, das 5 vias de Tomás de Aquino, eu separei 2 para falar para vocês. Existem vários argumentos a respeito da existência de Deus, argumentos morais, argumentos ontológicos, cosmológicos, mas eu vou falar dessas 2 vias de Tomás de Aquino e a partir disso você pode fazer suas próprias pesquisas e tomar suas próprias conclusões, tá bom? Então, essas 2 vias aqui são as mais importantes. Estou com esse dominó aqui na mesa e você vai entender o porquê agora. Você já deve ter brincado disso, de ter juntado uma pilha de dominó e depois ter derrubado. Então esse daqui vai ser o primeiro exemplo, eu vou começar por aqui, espero que dê certo. É isso. Então, deixa eu explicar para você agora, mais ou menos com esse dominó aqui, a ideia que o Tomás de Aquino quis passar. Veja essa primeira peça aqui. Essa primeira peça, ela exerceu uma força sobre essa segunda peça, que por sua vez exerceu uma força sobre essa outra peça, que exerceu sobre essa e assim sucessivamente. Mas para que essa primeira peça aqui pudesse ser movida, foi necessária a força do meu dedo empurrando ela, que por sua vez o movimento da minha mão, ele só aconteceu por conta dos meus neurônios que mandaram uma outra força e assim vai. Imagina isso chegando ao nosso planeta Terra, que você sabe que está em movimento, está sempre girando. Por quê? Por conta da força da gravidade, que por sua vez só se move por conta de uma força de atração. E assim vai. A questão que ele quis dizer é que se tudo está em movimento por conta de alguma força, é necessário que primeiro exista uma força em si mesma, a força que ele chamou de primeiro motor, algo que se move por si só. E foi isso que ele chamou de Deus. Em outras palavras, nessa segunda via, Tomás de Aquino ele quer dizer que tudo é causado por algo. Esse abacate que está na minha mão aqui, por exemplo, ele foi causado por uma abacateira, assim como essa, que por sua vez foi causada por uma semente como essa aqui, em algum momento. Tudo foi causado por algo. Olha só, o meu filho, ele nasceu recentemente. Essa aqui é a foto dele. E ele foi causado por mim, que eu fui causado pelo meu pai, que por sua vez foi causado pelo meu avô. Mas isso não pode ser infinito. Em algum momento, alguém tem que ter a causa em si mesmo. E esse, o Tomás de Aquino chamou de Deus. Muitas pessoas usam o argumento da não existência de Deus por conta do sofrimento que existe no universo. Sofrimento, maldade, etc. Bem, a respeito da origem do mal, eu já garanto a você que é um episódio que nós iremos fazer aqui no programa Experimenta, então aguarda um pouco. Mas eu já vou te adiantar uma coisa, Deus ele é um ser eterno, então ele observa tudo com consequências eternas. Deixa eu explicar melhor para você. Imagina que essa daqui é a timeline do universo e esse daqui é exatamente o tempo em que você está vivendo. Tudo já aconteceu antes de você nascer, até o momento em que você vai deixar de existir e as coisas continuarão acontecendo. Então, imagina que essa daqui é a timeline do universo. A fita, ela tem um final, mas imagina que essa fita aqui, ela segue infinitamente. É exatamente assim que Deus enxerga o universo. Nesse exato momento aqui em que você está vivendo, cada sonho, cada plano, ele está aqui nesse tempo. Cada maldade, guerra, sofrimento, fome, ele também está nesse tempo aqui. Então as escolhas que nós tomamos nessa fração, nessa pequena fração de tempo do universo, ela vai ter consequências eternas. Por isso eu preciso fazer escolhas boas nesse período de tempo aqui, porque ainda assim as consequências serão eternas. A Bíblia, ela nos apresenta a possibilidade de aceitarmos a Jesus e assim podermos viver eternamente em paz. E você, no que crê? Eu creio que tudo à nossa volta aponta para um Criador, um ser superior, um motor inicial, originador de todas as coisas. Já pensou em fazer perguntas sobre aquilo que você acredita? É por isso que hoje eu te convido a experimentar a Deus.
Será que a fé é cega e subjetiva? Existe de fato uma briga entre ciência e religião? Sobre esse assunto iremos falar no próximo episódio.